Amados, eu costumo fazer isso daqui sempre quando eu boto a mão no coração do irmão e eu vejo que está batendo muito forte assim. Eu costumo esperar mais um pouquinho para ele, ou ele treme de vez, né? Ou ele acalma de vez. Irmãos, esses amados se prepararam para o batismo e o inimigo, amados, ele não está satisfeito não, você pode ter certeza disso. Se eu perguntar a cada um deles aqui, o inimigo pode ter certeza que ele tentou para que eles não fossem batizados. Por exemplo, o irmão Lindomar, que nós batizamos agora, ele indo para Linhares, o carro dele inexplicavelmente queimou correia, estourou tudo, deu uma explosão total. Ele ficou no meio de um lugar ermo, ficou no meio de um lugar muito perigoso e tudo dificultando. Familiares, alguns estavam no hospital, mas realmente, amados irmãos, eu creio que cada um deles tiveram as suas dificuldades, mas nenhum deles desistiram. Eles estão aqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu acredito que o batismo já é uma lição. Como assim, pastor? Porque para você entrar no céu, você vai ter que passar por lutas e vai ter que perseverar, porque você não consegue se você não perseverar. E para descer as águas, meu irmão, você vai ter que vencer barreiras, você vai ter que perseverar. E esses irmãos estão descendo as águas porque eles perseveraram. E isso alegra o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Mateus, eu te pergunto diante de Deus e diante da amada igreja. Irmão Mateus, você recebeu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Amém. Mediante essa palavra, essa pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Estamos com a irmã Rose, que também passou por muitos obstáculos para estar aqui, venceu, pôde lutar para estar aqui, e hoje, amados irmãos, depois de tanto tempo ela almejando esse momento, hoje ela está aqui. Isso mostra, meu irmão, que para quem está determinado, nada pode parar, meu amado, nada pode parar. Irmã Rosa, eu te pergunto diante de Deus e dos amados irmãos, e também não só diante de Deus dos irmãos, pois a Bíblia fala no livro de Hebreus que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu te pergunto, amada irmã, você recebeu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim. Glória a Deus. Mediante esta pública confissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As montanhas que tem poder pra salvar. Amados, está aqui o Felipe, que apesar de ser pequeno, é velhinho. Não era isso que eu ia falar não. Ele tem 14 ou 15? Fazer 14, né? Não era isso que eu ia falar não. Apesar de ser pequeno, possui um bom conhecimento da palavra, né? Foi bem doutrinado. Isso é importante. Está aqui demonstrando a sua fé, convicto do que quer fazer. E eu pergunto ao irmão Felipe, diante de Deus, diante dos amados irmãos, irmão Felipe, você recebeu o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Mediante essa pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Move as montanhas que tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra ser autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Amém. A irmã Juliana, eu tive o privilégio de fazer o casamento dela, não é? Da glória.
Agora tive o privilégio de apresentar também o bebê. E agora estou tendo o privilégio de batizar a irmã Juliana, por honra e glória do Senhor Jesus. E eu pergunto diante de Deus e diante de todos os irmãos: irmã Juliana, você recebeu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Mediante a esta decisão, mediante esta convicção e esta pública confissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmã Kathleen, pronunciei certo? Glória a Deus. Irmã Kathleen está aqui diante do Senhor, diante dos amados irmãos. É uma bênção, serva de Deus. E essa abençoada, amados irmãos, está aqui para mostrar através do gesto do batismo que ela realmente quer um compromisso com o Senhor. Pois é isso que acontece quando nós descemos as águas. Não é o batismo que nos faz um servo, um crente, não é. O batismo só mostra a todos que nós somos. E é isso que a irmã está fazendo. E eu pergunto diante de Deus e diante de todos os irmãos: a irmã recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Mediante esta pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia! Amada irmã Edneia, diante desse Deus que é tão maravilhoso, né, amada irmã? Glória a Deus. Diante dos irmãos, diante da família, é que eu te pergunto com todo o carinho do mundo, pergunto, amada irmã, se a irmã recebeu, se entregou ao Senhor Jesus e o recebeu como único e suficiente Salvador. Sim. Glória a Deus. E é com essa convicção, e é com essa declaração, e é com essa expressão de alegria que ela demonstra essa decisão que ela tomou. Então eu a batizo mediante esta profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. A irmã realmente, cada um demonstra de uma forma, né? A irmã anterior demonstrou como? Demonstrou com um grande sorriso, alegria. Ela demonstra essa alegria também com quebrantamento de coração. Então nós demonstramos de várias maneiras. Uns sorriem, outros choram, outros... São tantas demonstrações, amados irmãos, são tantas demonstrações. E amados, isso é uma bênção na presença do Senhor. Deus se alegra dessas demonstrações. Deus se alegra. Eu pergunto à irmã Vitória, diante de Deus e diante de todos os irmãos, a irmã recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Sim. Glória a Deus. Mediante essa pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Tiago! E amados, eu costumo sempre falar que é uma grande festa quando nós batizamos, irmãos, porque é realmente uma alegria. E não é alegria só para quem está descendo as águas, não. Para todos, né? E aí está aqui o nosso irmão Tiago, abençoado, homem de Deus. E eu pergunto ao irmão Tiago, que é tão querido por Deus e querido pelos irmãos, pergunto a esse amado irmão Tiago, se ele assumiu o compromisso, recebendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Sim. Glória a Deus. Mediante esta pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amados, os irmãos descem aqui com tanta fé que o irmão Erickson agora, que antigamente era conhecido como Leleco, né? Mas hoje é o irmão Erickson. O irmão Erickson disse o seguinte: glória a Deus, a água já está pegando fogo. De tanta fé que os irmãos descem aqui nesse tanque de batismo abençoado, nesse batistério abençoado. Glórias a Deus. E eu pergunto a esse amado irmão, e é importante eu frisar para terminarmos, o batismo, como eles aprenderam na classe do discipulado, o batismo simboliza morte e ressurreição. Porque a palavra do Senhor fala que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Então o batismo simboliza morte e ressurreição. Amados irmãos, tendo em vista que simboliza morte e ressurreição, quando ele desce, é como se estivesse sendo sepultado. E quando levanta, ele está ressurgindo para uma nova vida em Cristo. E a Bíblia então nos convida a andarmos em novidade de vida. Isso que a Bíblia nos orienta. Então, mediante a isso, eu pergunto ao irmão Erickson: irmão Erickson, você recebeu o Senhor como teu único e suficiente Salvador? Sempre. Glória a Deus. Tendo em vista que recebeu, pode glorificar porque é importante. Aleluia. Quantas glórias? 1000 glórias. O irmão, ele queria dar 1000 glórias a Deus, mas como o culto vai acabar, ele não acabou de dar glória a Deus, então ele diz 1000 glórias a Deus. Glória a Deus. Mediante esta pública profissão de fé, a qual o irmão declarou que recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Agora, glória a Deus. Vai receber o pastor Cristiano com uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amados.